Hello! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Papo Delas. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que também é integrante do clube. Eu já falei pra vocês que essa primeira temporada são só com integrantes do Delas Club, que é uma comunidade para mulheres empreendedoras que querem se desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu tô aqui com a Andréia Ávila, da Cicobi Aracop, ela que é coordenadora da Cicobi Aracop. Muito prazer em te ter aqui comigo. É uma honra te receber e eu acho que esse papo aqui vai render muito e que você vai inspirar muitas mulheres. Muito obrigada. Lara, é um prazer imenso fazer parte delas e nessa oportunidade a gente democratizar o acesso de tantas questões importantes e latentes para o empreendedorismo feminino e para todas nós, mulheres aí, que queremos nos destacar em todos os nossos papéis. Obrigada, você é a nossa referência, mentora, pela iniciativa do podcast, do próprio clube, trazendo muita diferença em todas nós que fazemos parte. Eu que fico muito feliz com isso. Eu sempre falo, né, que o clube foi um projeto que ele era um sonho e ele foi se concretizando graças a todo mundo que abraçou, todas vocês que abraçaram e estão fazendo valer cada vez mais, né? A gente tem um propósito lindo aí para cumprir juntas. E uma das coisas que eu acho muito linda é a sua história. A gente já teve um encontro onde você falou um pouquinho e desde a primeira vez que eu te conheci, na verdade, você me contou, falou assim, eu comecei como estagiária e hoje eu sou diretora e agora diretora coordenadora do Cicobi Aracop. O que eu queria saber, na verdade, né? Como foi essa trajetória e quais, assim, os principais desafios que você enfrentou? Porque, assim, quando a gente começa como estagiária, é bem lá no comecinho, Sim. né? É o primeiro cargo que alguém pode ter dentro de uma instituição, né? Conta pra gente. Então, Lara, é uma trajetória que agora vão ser 21 anos de empreendedorismo através do cooperativismo e o fato de iniciar de estagiária, que é como você bem colocou, ele te traz muita oportunidade de aprendizado e crescimento. E o estagiário naquela época também não tinha nem as condições, por exemplo, hoje de férias, de várias questões. Mas o projeto era tão bonito e eu ainda dividi o estágio com a Beat Company para que ambos pudessem complementar a minha faculdade, porque eu já era 17 anos e eu entrei na faculdade de sistemas de informação, então não dava só um estágio, então era 2 atividades. Então, assim, desde aos 14 anos, né, a vida foi me presenteando com essas oportunidades de não especificamente pelo salário, que eu já tinha destinação, que era especificamente a faculdade, mas foi uma grande porta aberta de relações. Se você observar, é a minha primeira vez que eu entrei na cooperativa, eu me recordo até agora de como eu estava vestida, nós ainda falamos isso no último encontro, quais foram as primeiras palavras que eu usei e com aquela timidez imensa que me perseguia. E hoje, né, o estágio, ele foi de uma forma imensa, eu acho que até é por isso que grandes instituições têm o projeto de Jovens Aprendizes, que muitas vezes até os jovens, eles não têm ganho nenhum monetário, justamente para ter, porque essa bagagem de aprendizado que você tem das relações, elas te suportam aí para grandes desafios da vida. Então, eu iniciei como estagiária, 2 anos de estágio, e com o processo de viver cada etapa, então participar de cada unidade, de cada setor e a gente construir tudo isso juntos. Então é um degrau por degrau. Eu compreendi a importância de viver o processo e que muitas vezes a gente não pode atropelar. Então viver isso foi muito gratificante. Começar estagiária, depois assistente, gerência e hoje tendo essa relevância tão importante na gestão das lideranças da cooperativa. Nossa, é uma história assim linda, né? Porque às vezes a pessoa te vê hoje, te admira, mas não sabe de onde que saiu, né? Porque a gente quer, às vezes, entra no estágio, é muito aprendizado, pouca remuneração, né? Na maioria das vezes. E a gente, às vezes, quer desistir ali com 3 meses. Sim. Nossa, pelo amor de Deus, isso daqui não, eu não quero isso e tudo. E esse lance de aproveitar o processo, eu acho que é o que mais faz sentido, né? Porque se você conseguir apreciar esse processo, é onde você vai construindo os outros degraus para poder subir, né? Que é isso. Eu percebo o seguinte, o processo e esse aprendizado é único. Então, apreciar tudo, né, com entrega mesmo e total foco. A gente observa que hoje nós estamos na era da instantaneidade. Então, nós já estamos habituados que, poxa, eu quero uma comida, basta pedir ali no celular que chega. Né? Eu quero um carro, basta pedir ali no celular que rapidamente chega.
chega. E às vezes esse sentimento de que tudo é instantâneo, que tudo pode vir pronto para a gente, ele pode, né, nos sequestrar do que importa. Nada é tão instantâneo assim. Né? Chegar às oportunidades, elas têm que ser criadas, né? Elas precisam de tempo. E isso é até bíblico, né? Até sagrado. Há um tempo para cada coisa na vida. Então, temos que aproveitar, que seja o tempo do sofrimento. Então, as inspirações de vida, né, elas começam na infância, né? De quais são as habilidades e a bagagem emocional para lidar com isso e observar que, nossa, na primeira pedra que você vai passar, não dá para travar. Não. Tem que criar as condições para passar por ela. Se você vai colocar uma ponte, se você vai atravessá-la, você tem que proteger porque é arriscado. Então, a vida, ela ensina a gente, e isso é gratificante observar, e você viver, porque se também for tudo instantâneo, né, como você vai ser lembrado? Eu sempre faço, quando eu acordo, faço as reflexões. Se hoje, por exemplo, fosse 60 anos, 80 anos da minha vida, né? E assim, as pessoas fossem lembrar quem seria a Andréia agora, o que ela fez, né, durante esse período, qual foi o seu legado? É uma palavra que tem sido muito falada, né? Mas se nós observarmos na etimologia de fato, o que é o legado, o que você de fato... Porque a gente fala o seguinte, herança, né, é o que você deixa, mas o legado é o que você deixa nas pessoas, né? Não... A herança é para as pessoas, o legado é nas pessoas. E semear, isso é muito gratificante. E a diferença entre esses dois, né? E a diferença entre esses dois é tênue, porque hoje também, que nós estamos percebendo, porque nesse processo eu observei, Lara, que tudo era eu comigo mesmo. Então, eu entrei numa jornada de, vamos dizer assim, de perseguir aptidões muito fortes comigo mesma. Eu sempre quis alçar voos, mas é sempre eu comigo mesma, ou seja, quais habilidades que eu ainda não estou bem agora que eu preciso trabalhar? Putz, a paciência tem que chegar mais perto, eu preciso trabalhar a perseverança, eu preciso trabalhar a negociação, eu preciso trabalhar as 3 peneiras que a gente fala lá de Sócrates, né, que é se o que a gente está conversando é verdade, se é um fato e se é bom. Então, eu fui fazendo essa escala de melhorar como ser humano. E sempre me persegui isso, porque se eu me melhorar a minha obra, automaticamente ao meu redor vai melhorando as condições também. Então, nesse processo, o que eu gostaria de contribuir é que tudo tem um tempo. E que a gente não pode pular as etapas e que não é tão instantâneo assim. Mas que se a gente tiver, né, tudo isso muito bem alimentado, de que a gente vai chegar essa etapa por etapa, quando você perceber, você está aproveitando, está sendo feliz, né, e que na jornada dá para ser feliz e não especificamente no destino. E eu vejo, assim, em você, eu não sei como era nas outras posições, que eu já te conheci numa posição boa, né? Não te conheci como estagiária. Mas eu tenho certeza que uma coisa que fez diferença, eu te vejo muito grata pelo que você vive atualmente. E eu acho que em todos esses processos, assim, até na minha carreira profissional também, todo momento que eu estava, eu sabia ser grata por aquilo. Que bacana. E assim, é claro que a gente sempre almeja mais, a gente tem aquilo ali de às vezes ver lá na frente, de sonhar alto, né? Mas é de ser grato pelo momento atual e ver o quanto a gente já conquistou, né? É verdade, Lara. Essa questão de um modelo mental que você vai melhorando, porque a gente percebe que hoje, todo esse processo da atividade corporativa, ela é muito exigente. E a gente percebe também as pessoas, elas estão cada vez mais, de fato, precisando de mais ponderação da nossa parte. Como eu posso dizer isso? A gente sabe que ser grato, às vezes as pessoas chegam com esse sentimento, eu quero agora, eu preciso disso agora. Um exemplo de uma empreendedora, esse produto que um exemplo, eu quero esse produto, mas só se for agora. E às vezes o que tem nunca tá bom, né? Exato. Então, aí a gente aprende beleza, eu tenho isso na condição que eu tenho agora, né? Eu não tenho ainda o melhor, mas eu tenho este produto de alguma forma. Mas como a gente pode apresentar para a pessoa? Então, é gerar conexão, que é o que você fala bastante. No fim das circunstâncias, todos nós somos pessoas. Então, são pessoas servindo pessoas. E a única necessidade básica de qualquer ser humano é se sentir valorizado e respeitado. E às vezes a gente imagina, né, nos nossos negócios, para ele se sentir bem atendido, tem que investir
todos os tipos de equipamento, chatbot, inteligência artificial, mas o que ele quer, às vezes, é falar com você. Às vezes ele quer um oi, tudo bem? Exato. Eu quero falar com a Lara. E é isso, né, que torna as relações mais gratificantes. Então, a gente ser feliz nessa jornada, de ver que é a minha evolução, mas a gente contribui com a evolução do outro também, pela maneira que você pensa. Aí hoje eu já penso também diferente, até do ponto de vista de problemas, né? Muitas vezes o dia a dia está tão contagiado de problemas e todas as pessoas chegam, eu me sinto até uma esponja, né? Vai sendo uma esponja de problemas. Mas, Lara, se a gente está tendo a oportunidade de trazer tantas coisas para a sua resolução, é uma oportunidade de crescimento, cada situação que nos vem, né? Nossa, que bom que veio esse problema, porque eu já vivi ele no passado, agora eu sei lidar isso com mais tempero, já sei incrementar. Habilidade de negociação, habilidade de conflitos, não deixe isso para debaixo do papel. São do tapete, né? São uma coisa que acontece muito acontece sempre dentro de mentoria, da mentorada que eu tô assessorando ali naquele momento, né? Ela tá passando por um momento assim muito conturbado. Olha. Parece que, assim, é claro que a gente sempre passa por esses momentos, né? Mas às vezes quando elas decidem fazer a mentoria, surge um desafio bem no meio delas e elas sempre me trazem o problema, né? Que a gente pega uma conexão, uma intimidade dentro da mentoria muito grande. A gente se encontra ali a cada 15 dias e quase todos os dias conversando pelo WhatsApp, né? Legal. E tudo trazendo um suporte constante. E uma coisa que eu sempre falo para elas e que, assim, fez parte da minha vida e da minha trajetória profissional e pessoal, a gente não se desenvolve sem desafios. Não. Se você está passando por um desafio muito grande agora, você pode ter certeza que ele é um desafio muito transformador. Exato. Porque a gente só se transforma na dificuldade. Sim. A gente não se transforma quando tá tudo bem, a gente não se transforma quando tá tudo calmo. É quando tem um pepino muito grande para resolver que depois dele você fala assim, ah lá, é depois da tempestade que vem o arco-íris. E eu sempre falo isso para elas. Lara. E na hora eu acho que elas ouvem e falam assim, ai gente, que bobeira, né? Não é possível, ela não tá falando isso para mim. Mas eu falo assim, é experiência. Você vai ver o quanto vai ser gratificante na hora que você passar por tudo isso e falar assim, eu passei e eu precisava ter passado, porque eu não teria evoluído se eu não tivesse passado. É interessante sua fala, que às vezes a gente precisa até dar luz para isso, né, Lara? Dar mais ênfase nos problemas, porque muitas vezes a gente coloca nas mídias e nas redes sociais a situação pronta. Por isso que a era da instantaneidade. Mas o que foi o processo para trazer aquilo pronto? E então é a maior obra que a gente faz, é a nossa própria construção. Seus pensamentos mudam, a sua relação muda. Eu fiz esse comentário da peneira de Sócrates, né? Que hoje ela já me leva para tudo, porque tudo é relação com o cliente, é relação com os líderes, relação com os seus funcionários. E muitas vezes nem tudo você precisa falar, né? Porque às vezes os principais problemas de uma organização se originam de uma comunicação que não foi o que eu quis dizer, não é o que o outro compreendeu. E aí vão gerando essas questões que prejudicam o desenvolvimento de qualquer organização. Então, é muito relevante essa questão de perceber, até nas questões de filosofias, né, da pérola, da ostra, não é assim? Que isso, exatamente. Só tem pérola depois do sofrimento, daquela areia que passou por ela. Então, se até nas belezas mais bonitas que a gente pode observar, foi advindo de um processo, né, da borboleta, né, que passou pela metamorfose, assim também somos nós, né? E, se você me permite, eu tive uma situação de muita dor e sofrimento. Eu ia te perguntar isso agora, se teve algum momento, tipo assim, que você sente que te transformou? Nossa, são muitos momentos, e eu vejo hoje que a gente é indissociável, né, a pessoa do profissional. Mas eu tive a oportunidade de cuidar da minha mãe, que ficou acamada durante 3 anos. Então, ela teve um câncer na cabeça, né? E nesse processo eu trabalhava no estágio também da cooperativa e dava aula à noite, né, na faculdade. Tinha formado em sistemas, acho que eu já era assistente. E aí eu comecei a dar aula à noite na faculdade, mas veio o diagnóstico de câncer da minha mãe. Então, ela ficou 3 anos acamada, eu até tive que optar por não continuar dando aula à noite, que é algo que eu amo de paixão, que é ensinar e compartilhar.
E aí, essa situação, ela me transformou, porque você vai tendo a oportunidade de visitar a pessoa quando ela não tem utilidade nenhuma, Lara. Quando você tem alguém que sempre é útil para você, você está sempre com ela. Mas e quando a pessoa não é útil, né, para você? Quem é você ao lado dela, né? E essa situação me transformou, porque as relações, a gente é um construtor de relações que tem que ser relações não só interessadas, tem que ser relações fortes. E isso para o negócio também. Nós passamos uma pandemia, né? E como é que foi? Negócios que só se reergueram depois da pandemia, porque as relações estavam muito bem fortes, estruturadas. Porque se fosse só por interesse em relações comerciais, elas não iriam continuar. E essa situação me transformou, porque eu fui perceber que a gente é de fato, né, tudo para as pessoas. O seu negócio pode ser tudo na vida daquela outra da pessoa que está do seu lado, né? E eu entendi o tanto que eu era tudo na vida dela, né? Ela esperava ansiosamente eu chegar, né? Não com um presente, mas eu estando presente, né? E trazer o sorriso para ela e tal. E ela fez a escolha de, inclusive, a passagem dela ser nos meus braços, Lara. Nossa, eu arrepiei, meu Deus. Hoje eu falo isso com mais força, né? Tem muitos anos já? Tudo, 10 anos, né, se completaram. E ela fez a passagem nos meus braços e eu senti, assim, um acolhimento. Na hora as pessoas falavam, poxa, não é possível, isso não poderia acontecer, né? Com você e tal. Só que, Lara, eu passei isso com ela junto, tudo o processo junto. Então, era natural que ela tinha que fazer isso comigo, né? Passar esse momento dela, vou em paz, né? E essa força dela de sorrir, seja o que estiver passando, tirada todas as condições dela, Lara, ela não podia andar, não podia alimentar, ela alimentava por sonda, Lara. Não podia dançar mais, que ela adorava dançar um forró. Você chegava lá, ela fazia uma reclamação da vida? Não. Eu chegava lá, ela sorria, alimentando por sonda, e eu passava o cafezinho, punha um pouquinho na boquinha dela lá. Ou seja... só para ela sentir o gostinho. Para sentir um gostinho. Então, é a minha estrela d'alva, né? E ela me guia onde eu vou. Isso que você falou agora é muito interessante, porque, assim, vem muito do servir, né? Servir. Porque, assim, como ser humanos, né, a gente está cercado de pessoas que querem usufruir o tempo todo. Sim. E o quanto é belo o servir, né? Quando a gente serve alguma coisa e que a gente vê o resultado daquilo... Eu, pelo menos, acho que foi, assim, de grande maturidade o que a maternidade me trouxe. Porque a maternidade é um eterno servir, né? Servir, com certeza. Olha, e, Lara, às vezes, assim, quem tá por fora, ou até antes, quando a gente é mais nova, e fala assim, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter filho com tal idade e tudo. E naquela época que a gente sonha em ter filho, a gente tá pensando em usufruir de uma família grande, a gente tá pensando em usufruir de domingos na churrasqueira, na piscina, com os meninos brincando e tudo. Mas quando a maternidade, de fato, existe na sua vida, ali logo nos primeiros dias, até a gravidez te prepara, né? Sim. Mas é a maternidade que te mostra, né? O que é o servir. E quando você vira mãe ali logo nas primeiras semanas, você tem noção do que é aquela doação, o servir. Sim. É claro que a gente tem muita recompensa, né? Pelos momentos, pelas memórias que a gente cria com os filhos. Mas do excesso de demandas, às vezes, né? Que nem tudo é tão... Não é só o usufruir que a gente acha que a gente ia ter antes, né? Exatamente. E acho que é bem parecida essa situação que você viveu com a sua mãe. E assim, você falou que ela te transformou bastante, muito, né? Como pessoa e profissional. Você vê que essa transformação, que esse momento com a sua mãe, ele contribuiu para o seu crescimento pessoal e profissional? E você vê que, tipo assim, te alavancou? Ou naquele momento ali que você perdeu ela, você pensou em desistir? Ou você pensou em continuar cada vez mais forte? Qual que foi aquele sentimento naquele momento? Lara, o que passou, aquele momento foi muito transformador. E, ao mesmo tempo, ele me revelou a nossa importância, como você bem falou, de servir e cooperar. Então, aquilo foi um impulso. Claro que viver o luto foi necessário. Você não sai de uma situação rápida e vamos lá, levanta
sacode a poeira e dá a volta por cima rápido, não, né? É inegável que você tem que viver um processo de luto e que você se perde nesse processo. Daí a importância de ter mentores, pessoas-chave ao seu lado que vão te ajudando no direcionamento do caminho. E esses mentores, naquela época, né, eram pessoas que, meus líderes também, que acreditavam nesse potencial, né, pessoas que, até clientes, né, falavam, puxa, eu nem sabia que você passava uma situação dessa, porque você nunca ficou triste ou chorou aqui com a gente, pelo contrário, estava sempre rindo, ou seja, nós nunca sabemos, porque cada um está passando uma batalha. Então, essa gentileza nas relações, ela me contribuiu muito, né? Ser gentil com todos que nos rodeiam, né? Então isso deu um grande impulso para mim, porque eu sabia que eu poderia sim, né, acreditar na gentileza, na cordialidade da relação, me interessar de fato pelaquela pessoa que eu estava ali atendendo, para que ao passo que eu terminasse aquele atendimento, eu sabia que ela teria uma orientação, uma melhora, um sonho realizado, e aí ela me ensinou a ressignificar. Nem tudo é uma mudança, né, que a gente falava agora. Eu preciso mudar de emprego, eu preciso mudar de trabalho. Nem tudo. Eu posso ressignificar o que eu estou vivendo com uma ótica de servir. Que eu estou fazendo vai, de fato, impactar as pessoas. Então, foi, sim, um impulso. E é o sofrimento, como você bem disse. Nós temos que apreciar os processos, né? Porque é o que a gente falou aquela vez, né? Só vive de propósito quem suporta o processo. Então, se o nosso propósito, né, é de fato, né, apreciar esse exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que nos rodeiam, de servir mesmo, de que, nossa, quando eu não estiver mais nesse mundo físico, as pessoas serão lembradas pela maneira que você os atendia, pela contribuição de prosperidade. Como você já trouxe em alguns encontros, cada pessoa que nos toca possa serem, né, prosperidades, né, terem prosperidade nas suas relações, em todos os seus meios. Então, um pouco disso. Eu vejo assim também que, como crescimento pessoal e profissional, assim como a gente tem falado, eles andam muito juntos, né? Não tem como um ser separado do outro. E que bom que assim, você soube trazer esse momento de uma forma com progresso também, né? Para assim que é claro que é difícil viver um luto, né? Não é fácil. Cada um vive de uma maneira também. Sim. E às vezes a gente encontra suporte até no trabalho, né? Muito. Para conseguir superar, às vezes colocar a nossa energia em algo para poder esquecer um pouco o processo, não te paralisar, o luto, né? Isso. Porque as situações mais complexas da vida, elas muitas vezes te paralisam. Né? E aí você fica, e agora? Para qual lado eu vou? Então, mais uma vez, a questão da importância de você ter bons mentores, de pessoas ao seu lado, de ter ali a construção de relações muito sólidas, porque você sabe que você pode, não, agora eu estou sem utilidade. Estou vivendo um processo bem complexo. E quem vai te dar a mão agora para, de fato, te apoiar? Por isso, Lara, que eu hoje tenho muita congruência com os princípios e valores da instituição, que todos os dias a gente já tem falado, inclusive agora, sobre as mulheres, né? Sobre essa questão do que as mulheres passam, porque as mulheres são as mais cuidadoras no ambiente, inclusive, não só na maternidade, mas de até mesmo nossa geração está envelhecendo. Quantas dos nossos funcionários cuidam de pais e mães em casa? Né? Então, hoje, ter ambientes cuidadores, eu tenho estudado sobre isso, ele traz mais resultados para as instituições. Então, nós, mulheres empreendedoras, nós aprendemos que somos péssimos homens, né? Somos mulheres e trabalhamos bem, todo mundo junto, né? E nós precisamos de manter nossas características mais naturais, que são do cuidado, do afeto, para que isso transforme os ambientes. Nossas habilidades de servir também, né? Que a gente serve. Nesse ponto, assim, eu falo com propriedade. As mulheres servem muito melhor do que os homens, né? No ato de servir. A gente vê muito isso em questão da maternidade, né? Por mais que a gente tenha parceiros ali que são excelentes pais, eles são péssimas mães.
Cada um no seu papel. Cada um no seu papel, né? Se complementa, mas assim, a mãe tem um papel muito fundamental. Exato. Exatamente. O que você vê, Andréia, que você teve de habilidade que fez, assim, os seus líderes nesse processo todo, né, de subir de cargo, subir de cargo, os seus líderes olharem para você e falar assim, ela vai subir, ela vai pegar meu lugar. Vem. O que você... nessa escadinha. Né? Qual que você fala assim, eles me escolhiam por isso? Lara, eu atribuo a isso pelo simples fato de, por exemplo, o seu líder pede para você uma atividade, Lara, faça isso. Beleza, você entrega. Isso é uma habilidade perfeita, você fez com eficiência, você entregou, mas você foi eficaz, aquela questão, ou seja, que trouxe, na minha opinião, que os meninos até me falam sobre isso, tem algo para entregar, é um produto. Vamos pesquisar como que esse produto pode ser melhor? Eu não vou só entregar o que ele me pediu, eu vou entregar muito além, eu posso trazer várias óticas. É o over-delivery que você fazia. Exatamente. É aquela máxima, né? Existe nas parábolas aí que eles falavam assim que eram 2 vendedores. Um vendedor, né, o dono do empreendimento pediu para um vendedor comprar bananas para o mercado. Aí pediu para os 2 vendedores. Um foi buscar, não tinha, voltou, patrão, não tem, não tinha como, não comprei. E o segundo volta. Olha, não tinha banana, mas tinha a laranja, que era da época, tinha os morangos que estavam muito mais acessíveis. Ele trouxe algo e ele vendeu muito mais. É aí que está a questão, ou seja, não podemos nos apegar, e é um grande risco que eu sinto hoje, Lara, em geral, no empreendedorismo, que as pessoas, às vezes, apegadas, né, a essa questão da distração muito rápido, elas podem só entregar o que está pedindo, beleza, eu fiz meu serviço. Mas para a gente realmente alcançar resultados melhores, faça o exercício de entregar mais. Neste aspecto, né, esse segundo vendedor, e eles se puseram frente a frente. Aí ele foi perguntar por que eu ganho menos que o segundo vendedor. E ele fez essa resposta na frente, né? Ou seja, aquela máxima também. Chegou num lugar, né? Não sei se um vendedor foi para um lugar e falou que ia vender sapatos. Já ouviu essa também, né, Lara? Do quê? Ele foi por exemplo, uma pessoa, um chefe pediu para o seu funcionário ir no local para ver se poderia abrir a sua loja de sapatos nesse local. Mesma situação. 2 pessoas, cada um com uma visão. Um primeiro funcionário, nossa, não tem jeito, lá todo mundo é descalço, só fica descalço. E vê o segundo vendedor. Vamos abrir agora, lá tá todo mundo descalço, todo mundo é o ponto de vista, é o famoso ponto de vista. Exatamente. Então, ver as coisas do ponto de vista, de uma percepção de que, opa, não é só problema, não preciso só ver o lado ruim. Tudo é dual. E na nossa vida também. Tudo é dual, nem tudo é perfeito. Tem o outro lado para se tornar assim. Por isso que tem na nossa harmonia da natureza, tudo é dual. Sol, lua, etc. Noite, dia e tal. E a mesma coisa no empreendedorismo. Entregar além do que se espera. E o seu cliente também, né, Lara? Se a gente chega no cliente, eu estou pedindo isso. Ele falar que não tem. Mas o que você pode entregar para ele também, ao invés de falar não? Então, a habilidade de falar não é difícil. Nossa, eu tenho mais muita difícil. dificuldade, Eu também. Mas isso também me ajudou, porque eu não falava não para as pessoas. Eu quero esse produto que tem na instituição X. Eu não tinha com aquele nome, mas aí eu falava, não, tem, de um jeito diferente e tal. Então, a questão que eu atribuo é a percepção de ver oportunidade, de ver que você pode entregar, servir realmente e devolver para o que as pessoas te pedem, além, porque você está interessado. Faz muito sentido. Intenção, né, que nós falamos. É o funcionário de ouro ali que todo líder quer, né? Intenção de fazer dar certo, né? E você sempre almejou subir e chegar numa diretoria ou foi algo que foi acontecendo e você foi agarrando? Não foi algo que eu imaginei, Lara. Isso é a verdade. E é algo que até na filosofia eu comentei isso um dia lá do encontro que nós tivemos. Porque muitas vezes a gente vai e foca, eu quero ser isso, essa função. E você põe uma cegueira também. Se você não alcançar aquela função, nada mais importa para você. E é mais outro aprendizado que eu tive na vida. Eu me realizava, Lara, independente do cargo.
Eu acho essa questão da servidão, independente do cargo, você vai querer fazer. Então, eu sou gerente, quero ser a melhor gerente, né? Que as pessoas possam ter ali no meu contato, servir os meus colegas, fazer todos subirem também. Então, aí as realizações vêm como consequência, porque você está fazendo com uma intenção de verdade, de fazerem as coisas darem certo. Eu não estou olhando o meu lá de cima. No meu ponto de vista, no meu momento que eu estou, eu vou fazer da melhor forma que eu puder, na condição que eu tenho. E aí isso veio como consequência. E até mesmo, né, gosto muito de filosofia, leio bastante nesse sentido, porque ela te contribui muito com as relações de dificuldade. Você observa que é exatamente isso, Lara. Quanto mais você, às vezes, persegue algo, por que ela fica tão distante? Não que você não tenha que ter esses objetivos, mas, às vezes, você se perde de viver o processo. Então, quando você vive bem o processo, ressignifica, percebe sua rotina de uma outra forma, você pode ter certeza que bons e resultados ótimos vão vir como consequência. Eu falo muito isso, sobre apreciar o processo, porque às vezes o processo ele é mais bonito do que a chegada em si do objetivo, né? Porque às vezes quando você chega, você fala, e agora? Então eu espero que a minha vida seja um eterno processo e que eu saiba admirar cada etapa desse processo, sabe? Porque eu acho que se a gente estagnar, vai ser uma coisa que a gente vai olhar sem uma perspectiva de crescimento e tudo. E eu acho que é onde a gente perde o brilho no olhar, sabe? Sim. Então, assim, que a minha vida seja um eterno processo e que eu admire cada segundo desses processos que acontecem nela. Andréia, a Cicobi Aracop, ela tem muitos projetos voltados para o empreendedorismo feminino. A gente até trouxe em vários encontros soluções financeiras voltadas para a empreendedora feminina, como Pronamp Mulher, algumas linhas de crédito que tem disponíveis assim 100% para empresas que têm ou a sociedade 50% mulher, né? Isso. Ou 100%. E eu quero que você conte um pouquinho, né, disso no geral. E qual que é o seu papel, Andréia, dentro dessas soluções financeiras voltadas para o empreendedorismo feminino? As mulheres, elas têm um papel especial no nosso coração, né? Então, como a gente representa um legado, a gente representa esse ecossistema das mulheres empreendedoras, então é natural defender algo diferente para nós. Então, já tinha um tempo que eu tinha estudado sobre empresas que são administradas por mulheres têm melhores resultados. Então, podemos ter produtos para elas que a gente vai ter também resultados melhores. Então, foi baseado nessas pesquisas, a gente criou a proposta, foi um ecossistema de projetos para as mulheres empreendedoras, com capacitações e com projetos para dar visibilidade a elas. E aí a gente pedia a oportunidade de produtos também que pudessem ser mais baratos. Então, existe os empréstimos com taxas mais acessíveis para as mulheres. Hoje a gente já tem até produtos específicos para a mulher também. Então, vou dar um exemplo para você, Lara. Hoje tem até seguro que, ao invés da mulher, não para ser utilizado no momento difícil, né? Porque hoje ouve falar assim, seguro, você vai deixar para sua falta, né? Para os seus filhos e tal. Nós criamos lá também um seguro para ajudar as mulheres em diagnóstico de câncer de ovário, mama e útero, que são os principais. Então, ela recebe esse dinheiro para usar no tratamento, sem precisar prestar contas para nós. Então, são produtos específicos para as mulheres que a gente está... Assim, eu tenho estudado o que é necessário para elas, para a gente implantar. Então, é gratificante, porque a gente está nos projetos, né, delas, aí tem elas no agro, elas no café, um ecossistema mesmo de mulheres. Aqui tem o Moedas de Troca, que a gente está sempre juntos para entender o que as mulheres de fato precisam. E agora, nesse momento, Lara, a gente está buscando implantar o projeto de empresa cidadã, que inclui o processo de parentalidade para dentro da organização, que nada mais é do que algo novo, um projeto que estamos trabalhando nele, nada mais é do que observar que as mulheres que têm filhos e filhas, né, elas geram impulso para a carreira. As empresas que acolhem a parentalidade para dentro das suas organizações, elas têm também habilidades comportamentais que são tão faladas, também lapidadas. Então, a gente fala muito de soft skills, né, e hard skills. E o que significa isso? Hoje, as pessoas são contratadas pelo currículo, mas são desligadas pelo relacionamento, pelo comportamento. Então, a gente
observando essa questão, hoje agora a gente está num novo projeto de acolher de fato as mulheres que são mães e todo tipo de parentalidade, porque elas aprendem na prática os maiores desafios da lapidação de soft skills. Lidar com pressão, com tempo, gestão do tempo. Então, essas questões que trazidas para o contexto da organização, é claro que vão trazer mais resultados, inclusive com muitas práticas. Às vezes, vou dar um exemplo, né, de uma instituição que implantou o seguinte: certos dias da mulher que, se ela tiver naquele ciclo lá de TPM, ela não vai. Só que ela vai ter, com essa possibilidade, ela vai devolver em dobro depois da produção. Olha que interessante, comecei a observar isso. Isso é parentalidade, entender as nossas, a gente fala idiosincrasias, né? As nossas questões internas, que têm diferenças com os homens, mas eu te entrego muito mais se você me der uma condição para isso. Engraçado isso que você falou, né? Porque nós, empreendedores, a gente está sempre ligado à produtividade, né? Sim. E aí, quando chega nesses ciclos, né? Na TPM e tudo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que me afeto bastante em relação a isso. Então, assim, vem um pouco de mau humor, de indisposição, aí tem a cólica, às vezes, e tudo. Eu acho importante a gente falar sobre isso também, né? Não é um bicho de 7 cabeças e muitas mulheres passam por isso. E naquele período ali, eu estou extremamente produtiva. E assim, é uma vontade que eu tenho, às vezes, de ficar reclusa. Sim. E o que acontece? No empreendedorismo, a gente tem um pouco mais de liberdade de gestão de tempo. A gente não pode falar que a gente tem 100% de liberdade, porque a gente não tem. É uma ilusão. Até porque, às vezes, a gente trabalha muito mais, né? A gente está conectado o tempo inteiro, até de noite a gente responde mensagens. Então, a gente leva o trabalho para casa o tempo inteiro. Mas depois que passa esse ciclo, eu estou muito mais produtiva. Então, o que eu faço? Eu trago, assim, eu tento remanejar algumas demandas. Exatamente. Que são prioridades, né? É claro que o que é prioridade precisa ser feito, então o que precisa ser feito, ele é feito. Mas o que pode ser feito com mais motivação mesmo, com mais energia, com mais entrega, eu priorizo para deixar para depois. Perfeito. Porque aí, assim, eu vou estar no meu momento mais produtiva e tudo que a gente faz mais feliz dá melhores resultados. Sim. Imagina pro seu negócio, né? Se sua funcionária tá passando um processo desse tipo e você põe ela na linha de frente para atender, é claro que você vai aumentar as reclamações, as insatisfações, e pode ser que você tenha até evasão de clientes. É por isso, né, que quando a gente estuda os países desenvolvidos e a economia deles, as entregas e a produtividade, você vai entendendo essas práticas. Isso não é do Brasil, isso ainda é mais externo. Você observa já, mas já estão vendo práticas assim. Então, nós estamos nesse contexto, trazer esse tema da parentalidade, mas em especial, Lara, de dar condições para as mulheres, que nós falávamos sobre o empreendedorismo feminino, delas entregarem com energia e com força, né? Então, você pode criar, às vezes, políticas pequenas, né? O que gera ali um maior engajamento dessas mulheres para o seu negócio, porque elas vão te entregar mais. Então, é algo interessante para se falar sobre isso. Então, nós estamos nesse contexto de gerar esses novos programas, e as mulheres, gente, elas realmente fazem acontecer. Mas se a gente se juntar e criar os programas juntos, né? E como é bom a gente ter uma líder numa instituição financeira como a Cicobi Aracop, que traz a oportunidade de ter esses olhares mais voltados para nós. Eu nem falo sobre uma disputa de um cargo de liderança entre homens e mulheres, mas é ter a oportunidade de ter alguém ali que entende e acolhe nós nos momentos mais frágeis, sabe? O quanto isso é importante, né? Porque aí a gente tem um olhar voltado para nós. Claro. E isso não é só para as mulheres, viu, Lara? Homens também. Então, por exemplo, existe um programa de empresa cidadã, até interessante para a gente compartilhar, que essas empresas cadastram, você se torna uma empresa cidadã, você tem certos incentivos fiscais, que é interessante, e também aumenta uma questão de a licença paternidade, que também que demonstra que traz mais resultados para o negócio. Então, o olhar é para todos, a parentalidade é todos os tipos, e a gente não pode deixar de dar luz a esses temas, porque no fim, todo negócio é de pessoas, né? Se a gente não entende de pessoas, a gente não vai entender dos negócios. Então, temos que entender das pessoas, o que elas passam, o que elas se sentem motivadas, quais são as condições para elas produzirem. E se a gente vai entendendo isso, né, o resultado ali vai chegar. Ai, que ótimo. Andréia, você viaja o mundo
levando essa Cicobi-Aracop para tudo quanto é lugar. E trazendo muito conhecimento, desenvolvimento. Eu falo que você traz muita inovação também. Pra gente que, assim, em Araguari em si, que é uma cidade pequena, e está sempre se atualizando, se desenvolvendo, com cursos e tudo. Tem alguma experiência de algum projeto que te marcou, que você fala assim, nossa, essa eu vou levar para a vida, eu quero contar para minha filha, quando ela crescer. O que você acha que mais te marcou? Uma única experiência. Uau, Lara. São tantas, né? Agora eu fiquei até sem palavras, porque, como eu dizia para você, são já mais de décadas servindo, e a gente parar para pensar o que te marcou de fato, eu acho que essa pergunta até precisa de mais tempo. Então pensa nela, e eu vou te perguntar uma outra coisa agora. Eu sei que você é mãe da Clarissa. Clarissa tem o quê? 2 aninhos e... 2 anos e meio, né? Vai fazer 3. Vai fazer 3 já, né? E como mãe também de uma que faz 3 essa semana, inclusive, eu brinco até que ela tá no inferno astral dela, porque mês difícil, pensa, a loucura que tá lá em casa. E com outro menino pequeno também, de 1 ano. As demandas, elas são cada vez maiores, né? Eu vejo. Como que você concilia as demandas da sua carreira com a sua vida pessoal, sendo mãe e também sendo esposa? E eu sei que também você tem projetos de estudo e como que você concilia tudo? É ótima essa pergunta, tá ótima, né? Eu adoro, assim, e é um dos fatores que eu gosto de estudar, que é a tríade do tempo, que a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais. Aí você termina o curso, Lara, seu tempo fica divididinho, organizadinho. Você vai para a realidade, você tem aí um retrocesso imenso, porque lidar também com o planejado versus realizado, e entender, né, que às vezes você planejou seu dia ali certinho e que ele vai ser totalmente ao contrário. Eu aprendi a lidar com isso também, porque eu sempre fui muito organizada em tudo. Então, procurei fazer curso até de metodologia ágil, que você organiza ali tudo que você tem para fazer. Você tem ferramentas, né? Miro, Canvas, aquele tanto de ferramentas, o que você tem que fazer, o que está feito, o que está entregue, para a gente poder reorganizar, né? Mas, hoje, eu percebo o seguinte... Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de liderança criativa lá na Dinamarca, eles me trouxeram um aprendizado que eu vou compartilhar, que é da importância de você fazer o check-in e o check-out em tudo que você vai fazer. Não ainda posso dar um exemplo, porque a gente ainda se mistura muito, né? A gente vai para casa para ficar com os nossos filhos, mas você ainda está vendo ali, você está um pouco presente fisicamente, mas você sabe que você teria que estar ali respondendo aquele tanto de mensagem que você ainda não conseguiu concluir durante o dia. E o que eles fazem lá? Você entrou na sua empresa, faz o check-in nela. Quando você faz o check-in pro avião, tem jeito de você voltar? Não tem. Então faz o check-in, entrega, esteja presente ali. Porque hoje a nossa cultura ainda, lamentavelmente, nós estamos perdendo a produtividade, Lara. As pessoas, elas estão dispersas. Eu estou aqui, mas eu não estou entregue. Eu estou aqui, mas eu estou respondendo o celular, estou lá no meu problema da família, eu estou em vários locais ao mesmo tempo. E assim, a gente às vezes acredita que ser multitarefa traz mais produtividade, mas precisamos nos atentar onde está seu estado de foco. Porque é ali que é a maior entrega sua. Então, eles fazem essa questão do check-in. Se eu vou entrar para trabalhar, foca, dá a oportunidade para aquele estado flow surgir, que é aquilo que você está na maior entrega total. Então, check-in, eu entrei. Beleza, eu consegui, claro que nem tudo você consegue terminar, que eu vivo isso diariamente, mas, se possível, faz o check-out para você fazer um novo check-in, um novo lugar onde você vai. Eu cheguei aqui agora para sentar nessa cadeira, eu fiz meu check-in. Apesar do celular estar aqui, eu não estou olhando ele agora, né? Eu estou entregue a você, ao nosso podcast. E é por isso que às vezes a gente consegue devolver, né, com o sentimento, com as palavras, aquilo que seu coração está preenchido, né? Porque a boca fala que o coração está cheio. E a gente tem que permitir isso. Fazer o check-in e o check-out. Quando a gente ia fazer o curso, era muito forte isso. Não se permitia se a gente tivesse o celular. E nem lá tem WhatsApp, Lara, para você perceber. Um país, Dinamarca, que é um dos países mais felizes do mundo.
E a produtividade, gente, quando você vai observar para entrega, Lara, um produto que é entregue, por exemplo, lá em 8 minutos, aqui a gente às vezes gasta 4 horas para fazer. Porque às vezes a gente está, né, com processos ainda muito burocráticos e às vezes a falta do foco. Então, a gestão do tempo não é perfeita, mas eu planejo muito, busco fazer certas atividades, busco olhar o tempo certinho, nem sempre é perfeito, mas uma dica que eu te dou é que se você vai fazer cada atividade, faça seu check-in. Terminou, check-out. Na nossa atividade em casa, então, check-in e tente. Se você ficar 15 minutos com ela em total, em plena, né, atenção... O tempo de qualidade. De qualidade, às vezes 15 minutos te dá uma oportunidade para ela depois se distrair, né, em outra atividade, você responder o que você precisava. Mas a gente quer fazer multitarefa e às vezes isso não está sendo tão bom, né? Isso que você me falou me deixou reflexiva agora, porque assim, como a gente tem hoje a tecnologia, né, o celular está na palma da mão o tempo todo, às vezes a gente se sente até na obrigação de responder um cliente ali em tempo recorde, né? Mandou 30 segundos, eu vou responder. Sim. Nossa, tá me chamando, aquela necessidade e tudo. E o celular sempre na mão. E Sim. eu vejo que isso tem atrapalhado essa entrega das outras coisas que a gente está fazendo. Aqui, por exemplo, tem toda uma filmagem, uma gravação, a gente está dedicado nesse momento e a gente se policiou, Sim. se entregou e não pegou no celular. Exato. E é por isso que tem uma entrega de um papo real, verdadeiro e com conexão nas perguntas, né? Porque às vezes quando a pessoa me pergunta alguma coisa e que eu tô com o celular do lado, às vezes eu nem compreendo o que ela me perguntou Sim. e eu dou uma resposta genérica para ir dando sequência naquele papo ali. E eu vou ficar reflexiva com isso Sim, agora. Porque se você parar para pensar, quantas questões nos passam? Aí as pessoas falam quantas oportunidades podem estar no seu lado, mas você não está vendo porque você está distraído. E às vezes sendo espectador de outros. E o que às vezes a sua vida, a sua oportunidade que você está vivendo é único, é perfeito. Então, o check-in. Faça o seu check-in, né? Você vai tomar um café da manhã, faça o seu check-in, saia o check-out e vamos para outras questões. Eu tenho feito isso lá na nossa cooperativa e tem sido muito significativo também. Não fui para Dinamarca, mas agora eu aprendi isso com você e eu vou levar para minha vida. Já fiz um treinamento, gente, de qualidade de vida. Vou começar a fazer check-in e check-out em tudo. Na hora que eu começar a brigar com meu marido, eu vou falar assim, vou fazer o check-out amanhã e a gente volta se for preciso, tá bom? Porque agora eu vou fazer outra coisa. Perfeito. Gente, vocês não imaginam o que essa mulher faz. Tem mais uma coisa que eu queria só pontuar, porque assim, quando eu descobri, fiquei admirada. Ela escreveu um livro infantil. E não basta ser um livro infantil, é um livro bilíngue. E eu quero saber, é claro que ela tem uma filha, né? Mas eu quero saber o que te influenciou nessa criação desse livro e dessa história. Assim, foi inspirado na Clarissa? De onde que veio a inspiração e o que te influenciou também? Que demais, verdade. A gente ainda não tinha falado sobre isso. Lara, a questão da leitura e das redações, da escrita, elas me carregam desde menina mesmo, né? Então, eu gostava muito de escrever, de fazer. Legal. Eu trouxe para você, inclusive, Olha! né? Vai fazer a dedicatória para você. Olha que chique, gente. Esse é o livrinho de colorir, Esse tem o de colorir e esse aqui é o livro de ilustrado. história. Isso mesmo. Então, Lara, eu sempre gostava muito. Meu pai falava, André, você fazia as redações da fábrica de carroças, etc. Mas eu vou te contar um pouquinho da Carol, né? O livro, ele tem essa questão, chamou Os Poderes de Carol. Carol, ela é a minha patronesse, porque eu faço um trabalho voluntário na Academia de Letras de Araguari. E esse projeto... Ainda faz trabalho voluntário, gente. Meu Deus. Uma representação e a gente ajuda também, mas eu admiro muito os meninos. Eu sou, assim, aprendiz, porque todos eles têm uma vasta história, né? Carregados de idades. E eu adoro chegar e ver as rugas de cada um, de perceber, nossa, quantas coisas eles passaram que eu posso aprender, né? Todos são de muita vida. E me acolheram ali naquele, a gente chama de confrades, né? Me acolheram naquele recinto. E aí, o que é o livro, né? Então, vou te comentar sobre a Carol. A Carol é uma mulher negra, ela é real,
Então, apesar de não ser a história dela, né? Mas é a Maria Carolina de Jesus. Ela é uma escritora brasileira de Sacramento, Minas Gerais, aqui pertinho de nós. E a Carol, Lara, ela morava na favela como catadora. E olha para você ver que interessante. Catando cada objeto de papel lá das favelas, ela começou a escrever o diário ali das suas percepções da favela. Um jornalista, perceba a importância dos mentores e de estar focado naquilo que você faz. Um jornalista foi e percebeu ali que ela tinha vários manuscritos no próprio papelão. Ele percebeu isso e foi perguntá-la e ela falou, não, eu faço diários aqui, né, fragmentos do dia a dia da favela. E conversando com ela, ela conseguiu então produzir o livro chamou Diário de Despejo, uma escritora negra da favela. Seu livro foi publicado em 14 idiomas fora do Brasil. Ela tem umas esculturas aí no Brasil de homenagens. E por esse livro, pelo interior da favela, na condição que ela tinha, ela escreveu o seu livro, ela conseguiu formar as suas 3 filhas com dignidade. Então, a inspiração desse livro é para dizer que sonhe, né? Porque o que você faz na sua melhor condição que você tem vai te trazer bons resultados. E é muito inspirador dizer que qualquer coisa que você fizer, né, faça com amor, faça bem feito. Porque até nos dejetos de um papelão, com as condições mais precárias possíveis, nós temos uma escritora, e negra. Imagina a mulher negra naquela época, né, de 1960. Quais condições que ela teria, né? Quais expectativas de vida ela teria. Quais oportunidades ela teria. Então, se ela não tivesse, às vezes, esses momentos de foco, de fazer ali naquela percepção, então é uma inspiração de que tudo é possível. Enquanto houver vida, tem esperança de fazer algo diferente, algo que vai deixar para o mundo um mundo melhor. Quando tiver vontade também, né? Exato. Assim, ela queria muito, né? Para ela fazer acontecer. Não sei se dá para ver aí das câmeras, mas o olhinho da Andréia brilhou agora. Então, eu acho que isso aqui respondeu a pergunta que eu fiz sobre um projeto que marcou ela. Porque eu acho que ela me contando aqui a história da Carol, eu acho que ela se imergiu bastante nisso para poder escrever esse livro. E eu acho que foi uma coisa que te marcou ao longo desses anos, os projetos que você fez, né? Nem ligado Ele tem um pouco de cooperação, Lara, porque viver no ambiente de cooperação, você faz essa imersão e acredita veementemente no poder da cooperação. Então, ele traz essa inspiração do cooperativismo no aspecto que você pode melhorar no seu ambiente, seja no seu bairro, seja onde você está. Ela fala sobre superpoder. Às vezes a gente não esperar as condições do superpoder que vai resolver tudo ao seu lado, né? E você fazer as condições acontecerem. Ir atrás. Ela é a super-heroína, né? Então, o superpoder da mente, o que ele pode fazer, né? Essa é a história da Carol no livro. A inspiração, porque Carol é o que eu expliquei sobre a escritora. Mas me permita, então, compartilhar sobre um projeto também da cooperativa, porque eu te falei que de fazer as coisas com amor, né? Quando a gente vai para várias cidades, então a cooperativa que nasceu em Araguari, Lara, ela hoje está em 18 cidades de Minas e 6 no Pará. Então, algo também que me marcou, até que foi recente, eu sempre gostei muito de conhecer as cidades. Por que a gente vai para lá? Por que Aracrop está em Grupiara, que é uma cidade de 1.500 habitantes, onde mais de 100% da população é cooperada, Lara? Por que a gente vai para lá? Está em Uberlândia, está em grandes centros, mas também está em pequenas localidades, né? E isso vem me chamando a atenção. Então, eu de uma maneira mesmo voluntária, eu falei, vou escrever uma poesia de cada cidade. Então, eu tenho uma poesia de Araguari, de Abade dos Dourados, de Araxá, e onde que a gente encontra para ler? Eu estou num projeto, né? Gente, vamos ter um livro de poesias. Se Deus quiser. Eu já estou contando as novidades antes da hora. E aí, Lara, você não imagina, você pensa assim, poxa,
é sutil, às vezes até pode se envergonhar, né? Fala, Gi, mas alguém vai apreciar a poesia nos dias de hoje, nessa correria e tal? E a gente ia fazer um evento nas cidades de prestação de conta, que é as assembleias, e aí eu levei as poesias para as cidades. E aí, o ano passado, não, esse ano, Lara, Coromandel, né, que é uma cidade pequena, de também, né? 30 mil habitantes, mais ou menos, muito desenvolvida, é bacia leiteira, uma das maiores produtoras de leite do estado está lá, contribui bastante no aspecto do agronegócio. O prefeito, os secretários da Educação, da Cultura, pediu para deixar a poesia na Casa da Cultura. Ai, e aí legal. A gente fez a poesia e deixou lá na... E Coromandel, quem é dos sertanejos, né? É lá que veio o Goiá, o Biá, aquela música da Saudade da Minha Terra, que é uma música sertaneja. E aí eu tive hoje, né? Quer dizer, eu vou passar, Lara, né? Não vou estar aqui mais nesse plano físico, mas tem uma poesia que fala de cooperativismo, que fala da cidade, lá em Coromandel, lá na Casa da Cultura, que é um ambiente de muita cultura naquele local. Então, isso me marcou bastante. E é o famoso que você falou lá no começo do nosso podcast, do legado, e não só da herança, né? Que é mais importante. Eu sei que, assim, uma coisa eu tenho certeza. A Clarissa vai admirar tanto essa mulher. Ela já admira, né? Porque é uma mãezona. No meio disso tudo, eu vejo seu corre e ela se desdobra em mil. Uma vez eu até comentei com uma das meninas do clube, ela virou e falou assim, você acredita que ela leva a Clarissa na escola todos os dias? Aí eu falei assim, como? Ela tá se clonando aí, eu não tô sabendo. Porque, assim, tem hora que eu vejo, ela tá em outro país, aí de repente ela já tá aqui de volta, aí ela tá lá em Coromandel, de repente ela tá no Pará, e de repente ela já voltou, e ela tá levando a menina na escola todo dia. Então, assim, eu sei que ela vai... Ela já deve ser, né, muito orgulhosa da mãe que tem. E vai ser cada vez mais orgulhosa. E ela vai se inspirar muito na mulher que você é. Assim como você inspira milhares de outras mulheres, eu tenho certeza disso. Que é impossível te olhar e não te admirar. Muito pela história linda que você tem também. De conquistar, de construir, de ser grata. Né? E de transformar quem está ao seu redor também. Que eu acho que quando a gente tem esse propósito de vida também, né? Faz toda a diferença. Igual você falou que você é uma nata... educadora, né? Você gosta ali de ensinar, né? De ministrar aula e tudo. E eu sei que ainda vai vir grandes propósitos, que eu sei que você treina equipes lá dentro da Cicobi, está sempre desenvolvendo. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão assistir esse podcast hoje e vão se inspirar. Você tem algum lema de vida para você deixar assim no nosso finalzinho para a gente encerrar esse bate-papo? Alguma coisa que você carrega para a vida? Eu tenho duas passagens muito importantes, né? Uma delas é aquela questão, né? Se você não tem um carro, né? Ande. Se você não tem como andar, rasteje, mas continue em frente de alguma forma. Né? Não dá para ficar parado, né? A vida vai te trazer as oportunidades se você permitir o movimento, de estar disponível, estar em movimento. Né? E a segunda é muito em respeito à relação com as pessoas, né? Que as pessoas vão esquecer o que você fez, elas vão esquecer de o que você falou, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Então, faça as pessoas se sentirem conectadas. Conecte-se verdadeiramente com as relações. Seja verdadeiro em tudo que você faz, porque tudo que for feito com amor será bem feito. Ai, obrigada mais uma vez. Estou muito feliz com esse bate-papo. Eu saí daqui, gente, tipo assim, ó, com anos de estudo, ensinamentos, foi muito enriquecedor mesmo. Quero muito te agradecer. E agradecer muito você fazer parte do clube, né? E agregar tanto para o nosso time, com mentalidade, com todos os ensinamentos que você traz também de gestão financeira, das soluções financeiras da cooperativa, que vocês são sempre muito abertos dentro do clube para isso. Te agradecer a oportunidade de ter te conhecido e de você ter comprado esse projeto junto comigo. Muito obrigada e muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço, Lara. Você é incrível. Todos os atributos são retribuídos a você, né? Porque ter uma ousadia de pensar grande nesse momento, eu vejo assim, as minhas reverências vão a você, né? Uma mulher que faz e acontece, que está em movimento. Então, eu que agradeço e que Deus continue te dando muita saúde e força abundantemente para continuar a gestar esse projeto,
Que é isso que a gente faz, né? A gente está sempre gestando e dando luz às boas ideias. Parabéns. Amém, muito obrigada. E é super recíproco. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Papo Delas com a Andréia da Cicobi. Curte, comenta, se inscreve no canal para você ficar de olho nessas empreendedoras que transformam outras mulheres.